Bom dia a todos e todas. Vamos dar início a mais uma sessão da nossa 10ª jornada de pesquisa no Instituto de Economia da FRJ. Eu sou Marcelo Matos, estou coordenando essa mesa, a sessão 2, que tem como tema Novas Perspectivas do Desenvolvimento, e a gente vai contar com 3 apresentações, sendo primeiro o Benhur Monteiro Barizon, com o tema Cidades Inteligentes, Potencialidades e Desafios no Contexto da Economia do Compartilhamento. Uma segunda apresentação, que é da Bianca Lousada Xavier Vasconcelos, com o tema Redes de Conhecimento das Mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro, análise sobre a perspectiva das bases de conhecimento. E, por fim, a Lídia Silveira Arantes, com o tema Visão Sistêmica sobre Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Cada exposição deve ter até no máximo 20 minutos. Talvez vocês tentem focar em 15, e aí tem uma gordurinha, para a gente realmente, em torno do 20, estar fechando as apresentações. E aí a gente pode seguir para discussões, perguntas, debates. Eu peço que quem quiser fazer perguntas, use a ferramenta da mãozinha levantada, que é a terceira da esquerda para a direita das bolinhas que tem aí embaixo. E aí eu vou passando a palavra de um por um, para que façam perguntas, comentários, etc. Durante a exposição, eu sugiro que vocês deixem a câmera no mute, para que não interfira. E a questão de vídeo fica à escolha de cada um. Eu vou deixar meu vídeo ligado. E, eventualmente, a apresentação a gente fica só falando para uma tela, com um slide cobrindo a tela toda. Então, eu vou de vez em quando também acionar meu áudio, só para te falar, ok, estamos aqui, para você não se sentir abandonado, depois de 5 minutos, daquele calafrio, eu estou falando para uma tela mutada e todo mundo caiu ou não. Tá ótimo? Ok. Então, vamos iniciar contigo? Pode ser, vamos lá. Por favor. Então, vou habilitar. Estão vindo aí? Deixa eu ver, está abrindo agora. Entrou o compartilhamento da tela inteira, aí você tem que selecionar a opção de modo de apresentação. Perfeito. Está perfeito. Ok. Então, bom dia, pessoal, bom dia a todos, tá? A minha pesquisa, é sobre cidades inteligentes, A minha orientadora, a professora Renata Lahover, e eu já estou desenvolvendo esse tema há bastante tempo, até antes de começar o doutorado, para um tema que começou a me encantar uns 7 anos atrás e tudo, e eu convoquei a professora Renata, perguntei para ela, ela aceitou prontamente, então eu agradeço imensamente para ela, toda a ajuda que ela está me dando nesses tempos, Então, eu desenvolvi um artigo junto com ela, num congresso internacional agora, falando sobre as cidades inteligentes e as potencialidades, e desafios num contexto dentro da economia do compartilhamento. Então, o meu projeto vai ser mais ou menos sobre esse tema, Eu vou buscar determinadas características da economia do compartilhamento, onde pode ser vivenciado, dentro do modelo de cidades inteligentes, Então, vai ser mais ou menos essa visão. Eu vou dar a visão básica de alguns temas e depois eu vou mostrar a metodologia, como eu estou fazendo, e qual é um exemplo prático do que existe hoje. Ótimo, vamos seguir. Tá. Então, o resumo é exatamente isso, como eu falei, Buscar nos projetos de cidades inteligentes, verificar quais são as características, principalmente tecnológicas, baseado nas TIC, principalmente em blockchain e internet das coisas. Blockchain é a tecnologia voltada para a tecnologia de informação e a internet das coisas é uma tecnologia voltada para a comunicação,
Então, pega ali no modelo das TICs, né? Então, eu vou desenvolver isso buscando determinadas características que possam ser, tenham sinergia com o modelo de cidades inteligentes e economia do compartilhamento. Principalmente que a economia do compartilhamento é uma visão de plataformas, né? Você tem determinadas plataformas com determinados usos padronizados para desenvolver produtos e serviços. Essa é a base geral. Então, só para dar uma visão aqui, mais ou menos, que eu falei, né? Cidades inteligentes vão ter um modelo para tentar atender as demandas do cidadão, né? Com base em TICs, né? E também tentar, de alguma forma, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Usando esse modelo ISO 37122, que é um modelo que foi regulamentado para as cidades inteligentes em 2014 pela ISO, e a ABNT traduziu esse para determinados índices e parâmetros aqui no Brasil. Então, só para dar a visão geral, né, de economia do compartilhamento, né, um fenômeno de crescimento colaborativo, né, para a relação direta do usuário com o produtor, para ter rastreabilidade, transparência, confiança, né? Então, essa é só uma visão geral do que seja a economia do compartilhamento, né? Você ter serviços hoje, prestação de serviços compartilhados, diferente do que a gente tinha até hoje, daquela compra, daquele bem, daquele produto exclusivo. Então, a economia do compartilhamento busca essa interação, né? Você ter bens e serviços, né, cada vez mais compartilhados, né? O blockchain já é outro tipo, é um sistema, né? É uma cadeia de blocos encadeado para você, tipo como uma impressão digital, você poder transmitir alguma informação. Então, no blockchain, você tem uma cadeia de blocos que você manda aquela informação e aquele bloco é conferido por toda a rede. Ele não fica exclusivo de uma área específica. Então, dessa forma, como ele tem que ter conferido o que eles dizem, que eles chamam de consenso de toda a rede, reduz praticamente a zero o risco de fraude. Quando uma fraude pode ser, de repente, detectada, aquele bloco é cancelado e começa um outro. Então, pode ter diversas aplicações. Aqui eu botei algumas, mas pode ter outra, né? Contratos inteligentes, pagamentos autogerenciáveis, tomar decisão mais eficiente, que isso que gera realmente riqueza para a sociedade, né? E democratiza os serviços. A internet das coisas já é outro significado, né? Ela vai ser um sistema de comunicação que vai ter um universo de produtos diferentes, né? Para consumo, bens duráveis, carros, caminhões, componentes industriais, sensores, né? Todos os objetos que nós temos, que teremos, vai ser, em grande parte, controlado pela internet das coisas, né? E para isso, principalmente, a gente precisa hoje do 5G. Para o blockchain você não precisa tanto, mas do 5G vai dar uma dinâmica no sistema de internet das coisas para dar uma abrangência local e global. Isso vai favorecer que as cidades inteligentes possam se desenvolver mais. Aí eu só trouxe um estudo mostrando como é que o crescimento dessa economia do compartilhamento, né? A Nielsen fez um estudo em 2013, mas a gente pode aproveitar ele mostrando cada área de atuação onde as pessoas compartilham as suas próprias coisas e serviços de terceiros. Então, em 2013, já teve essa evolução nessa pesquisa que eles fizeram. Por exemplo, na Latinoamérica, 70% das pessoas compartilham as suas coisas e 73% compartilham de terceiros. Então, esse tipo de economia está avançando cada vez mais no mundo inteiro. E a gente pode ter uma ideia nesse gráfico, lá na América Latina, a gente tem um nível de confiança, que você compartilhar serviço e tudo, tem que ter alguma confiança, né? Muito mais do que, por exemplo, Europa e América do Norte. Apesar de serem lugares muito mais desenvolvidos que a gente, o nível de confiança que nós temos na América Latina é bem maior.
Então, as cidades inteligentes é esse conceito, né? Você tem um modelo de cidade com determinados tipos de características para, no final de tudo, tentar melhorar a vida das pessoas. Esse é o foco principal, né? Então, ela é caracterizada por tecnologia, por uma abordagem estratégica para sustentabilidade, bem-estar dos cidadãos e desenvolvimento econômico. Então, essa tríade tem que estar compreendida no modelo de cidade inteligente para aquela cidade poder oferecer o melhor para todo mundo de uma forma sustentável, mas também que tenha um valor econômico. Então, a ONU fez um estudo em 2014 que em 2050, 70% da população vai viver em cidades. Então, a gente vai ter que melhorar a dinâmica, reestruturar a vida do cidadão, melhorando a eficiência nos centros urbanos. Então, todas essas tecnologias, todos esses serviços, todos esses sistemas têm que estar preparados para isso, né? Hoje, a gente tem muitas limitações em muitas situações que o cidadão, vamos dizer, mais vulnerável não tem acesso a determinado tipo de produtos e serviços. As cidades inteligentes querem buscar resolver essa restrição. Cada cidade no seu métier, mas o sentido principal é basicamente esse, atender as demandas do cidadão. Então, esse é só o modelo de internet das coisas, né, para a gente ver que vai estar em todo o universo, dentro da cidade e no universo local e global, né? A gente vai ter várias áreas diferentes, dados abertos, segurança pública, controle do ambiente, projeto de controle de gás e água, shopping. Então, um universo enorme de situações que vão ser abrangidas nesse modelo de cidade inteligente. O blockchain, para quem nunca viu, é um sistema de cadeia, né? Você está mandando informação através de uma cadeia, né? Então, você tem esse pedido de transação, alguém pede, por exemplo, aqui um exemplo de criptomoeda, né? A pessoa depois vai fazer a transmissão peer-to-peer, quer dizer, daquele lugar para o outro, mas vai ter que ter a validação de toda aquela transação. Então, a partir do momento que todos os nós daquele sistema validaram aquela transação, vai criar-se um bloco e vai mandar esse bloco para o destinatário. Aí aquela transação está realmente concluída e está fidedigna. Se em algum momento desse ciclo aqui tiver algum tipo de vulnerabilidade, aquela transação é bloqueada e novo bloco é criado. Por isso que é um sistema que está cada vez mais avançando, né, com uma segurança. A norma ISO 37120 e 122, né, que foi criada pela ISO, né, para você ter determinados tipos de 100 indicadores. Dentro daqueles 100 indicadores, né, você tem 17 metas de desenvolvimento sustentável. Todas essas áreas aí. Então, no meu projeto, eu vou focar a área de governança, vou pegar um pouco de inovação, vou pegar só algumas áreas desse tipo, de todas essas metas de desenvolvimento que a ONU também dá suporte a isso. Então, nesses indicadores, foi feito um estudo em 2019 pela McKinsey, que esses indicadores fazem melhorar a qualidade de vida em todas essas áreas aí. Então, fizeram estudos que você tendo esses indicadores numa cidade inteligente, você tem melhoria na saúde, você tem melhoria no tempo e conveniência de determinados serviços, segurança, no custo de vida, na melhoria dos empregos, né? Na conexão e participação social, na qualidade do meio ambiente. Então, todos esses fatores, claro, em cada cidade tem um modelo diferente, né? Daqueles 17 itens, cada cidade pode eleger um nicho e aplicar naquele nicho. Por enquanto, não vai ter nenhuma cidade do mundo que possa englobar todos os 17 itens e os 100 indicadores. Vai ter que ser escolhido alguns daquela cidade ser um modelo de excelência. Então, as potencialidades e desafios, né? Vão ter fatores não tecnológicos, que a gente conhece em várias e várias situações, né? Alto investimento financeiro, disponibilidade de mão de obra qualificada, mecanismo de governança das instituições e o e-government, né? Que está crescendo hoje no mundo todo e é uma plataforma para o cidadão poder demandar as suas necessidades, seus anseios e o governo tentar, dentro do possível, resolver isso aqui. E os fatores tecnológicos. A gente vai trabalhar com dados. O mundo todo está
fornecendo dados, né? Então você vai ter que ter tratamento de dados eficaz. Os dispositivos têm que ser de uma maneira descentralizada, né? Porque se algum nó daquela rede tiver algum problema, os outros nós poderem assumir e ninguém ficar prejudicado, como a gente viu, por exemplo, num modelo que aconteceu com o Facebook, né? Por algum motivo, aquelas informações nos dias atrás que aconteceu, ficaram concentradas no lugar, caiu rede em tudo quanto é lugar, né? Então, você não pode ficar refém disso, tem que ser um modelo descentralizado. A gente tem que ter a gestão pública e privada participativa e transparente. Cada vez mais, esse poder, essa tomada de decisão tem que estar ao alcance do público. O público tem que estar sabendo o que está acontecendo. E o compartilhamento eficiente de dados, né, com serviço de valor agregado, melhoria na gestão, incentivo de maneira confiável. Cada vez mais a gente está vendo com a LGPD, né, e com outras leis, que o cidadão tem que saber o que está fazendo, o que estão fazendo com seus dados, e tem que estar autorização expressa para isso. Essa é a minha pesquisa, né, avaliar em que medida as cidades inteligentes, num modelo que eu vou usar de Shurab, tem a sinergia com o modelo de economia do compartilhamento, né? Esses são os objetivos específicos e as ações da pesquisa, né? Eu não vou entrar em detalhes disso, depois fica disponível para vocês, né? Nas cidades inteligentes, eu elegi uma metodologia, né, nesse modelo de Shurab. Nesse modelo de Shurab, ele tem todos esses parâmetros, tem esses 8 blocos, né, 8 pilares que são formadores de iniciativa desse modelo, para a construção de um espectro. Desse, eu vou usar basicamente só governança, pessoas e comunidades e tecnologias, porque é uma abrangência local e focar naquilo que é mais importante para o meu projeto. Então, basicamente, só vou estudar nesses 3 aspectos, nesses pilares, né, que para gerar um processo de conhecimento e desenvolvimento mais aplicado. E dentro do modelo de Shurab tem que se eleger, por exemplo, categorias e códigos para abranger, eu poder estudar em que cada categoria está sendo aplicada em vários estudos e vários pesquisadores. Então, eu estou buscando determinados códigos para, dentro desses códigos, buscar e encontrar a melhor alternativa para entender o modelo de cidades inteligentes e verificar como ele gera uma sinergia com a economia do compartilhamento. Então, em tecnologia, a gente tem TICs, tem hardware e software de gestão das cidades, tem governança, tem participação do cidadão, qualidade de vida, serviços, sistema de serviço público, educação, tem esse modelo de EGES de governança, né, de informações. Então, todos esses modelos, esses códigos vão gerar, dentro dessas categorias, uma resposta para fazer a base do meu projeto. A junção das cidades inteligentes e economia do compartilhamento tem esse do IES Cities in Motion. Esse é um fórum que ele elege com determinados índices as cidades que estão se desenvolvendo no mundo inteiro. Então, cada ano tem determinadas cidades, ele faz um ranking e vê dentro daquelas cidades cada tipo de situação, cada tipo de atividade que está mais abrangida naquele tipo de modelo. Então, em algumas cidades ele vê utilização de TICs, automatização e controle de edifícios, planejamento urbano, todos esses aspectos podem ser aplicados em algumas cidades, em outras vão ter outros aspectos. Eu peguei esses em geral, que fazem mais uma sinergia com o modelo de economia do compartilhamento, né? Onde você está disponibilizando serviços e produtos para uma gama maior de cidadãos. Esse é outro exemplo, né, do que eles chamam de economia circular, né? Cada vez mais isso tem a ver com a economia do compartilhamento, né? Você tem um modelo de circulação, né, de determinados produtos e serviços, todos esses têm que estar juntos, né, para você entender como aquilo está sendo compartilhado, como essas características podem construir um modelo de cidade inteligente muito mais abrangente que melhora a qualidade de vida das pessoas. Você tem reciclagem, a matéria-prima, projeto de design, produção, consumo e coleta. Tudo isso tem que estar funcionando bem
para que esse modelo de cidade possa oferecer um melhor serviço para o cidadão. E a última é um exemplo que eu quero dar, por exemplo, de Viena. Tem vários exemplos no mundo inteiro. Eu peguei basicamente esse Viena, que hoje eles construíram um framework similar com aquele modelo de Schwab que eu mostrei, né? Que eles buscaram mostrar determinados tipos de fontes, determinado modelo de inovação e determinada qualidade de vida. Dentro desses, eles elencaram determinados índices e dentro daqueles índices eles construíram categorias e nas categorias eles foram botando determinados aspectos. Então, a população tem acesso a esse quadro que fica na prefeitura de Viena. Então, no site da prefeitura, cada área dessa de atuação que está sendo desenvolvida, um tipo de atividade, você tem um controle e você tem uma transparência de como aquela atividade está sendo desenvolvida. Então, a população pode ver na qualidade de vida determinados tipos de metas globais, sistema de inclusão, por exemplo, de saúde, de espaços verdes, educação, como aquela economia está evoluindo, problema de lixo e água, né, de prédios, de mobilidade, energia. Então, cada área dessa, a cidade de Viena elegeu para dar à população verificar como aquilo está sendo construído. E a população pode interagir e saber, mas quais são os índices, qual é a estatística que nós temos disso, qual o percentual que está sendo implementado. Então, eles vão mostrando, através desses índices, né, a evolução, se aquilo já está evoluindo, já construiu tudo, assim, ainda está na metade do processo. Então, isso seria um modelo para as outras cidades no mundo inteiro poderem, de repente, seguir e achar que aquilo seja interessante, entendeu? Então, essa mais ou menos a minha visão geral que eu tenho do projeto, né? E eu estou aberto a perguntas aí. Depois eu vou mostrar essa apresentação, né? Para todo mundo ter acesso, tá? Tá ótimo, muito obrigado. Certinho, no laço do tempo aí dos 20 minutos. Muito interessante essa discussão. Eu teria algumas perguntas assim rápidas a fazer, né? Ok. Primeiro, assim, você tá fazendo uma análise que está ainda numa perspectiva da revisão de literatura, das experiências internacionais. Uhum. E aí eu fico logo na curiosidade, né? Como é que isso consegue, teoricamente, né, aterrissar no Brasil, nas cidades grandes brasileiras, né, grandes metrópoles brasileiras. E na prática também, se você consegue já identificar algumas experiências pontuais, assim, que você tem iniciativas talvez em cidades menores, mais dinâmicas, mais desenvolvidas, sei lá, de aplicar preceitos desse na realidade brasileira, né? Especificamente pensando assim nas grandes cidades, né, que você vê uma tendência assim de esgotamento na forma de ocupação do território, numa lógica de centralidade única, né, como é o caso do Rio de Janeiro, muito grande, né, e que como é que essa coisa das cidades inteligentes ela pode auxiliar uma perspectiva mais ampla de planejamento urbano, né, pensando em outras centralidades, em mobilidade, né, de organização espacial, né, da ocupação da cidade, né, principalmente para superar essa lógica de monocentro, né, aglutinador e com suas implicações de transporte, sobre a infraestrutura ficar sobrecarregada, etc. Então, aqui no Brasil, né, a gente já tem alguns projetos, né? O mais importante, né, que está sendo mais, vamos dizer, que está sendo um marketing maior, é o projeto de Laguna, né? Esse projeto de Laguna, né, construir uma cidade para ser um modelo de cidade inteligente e servir de base para as outras, né? Mas o problema principal é similar ao que aconteceu lá, eu não mostrei aqui o exemplo, por causa do tempo também, na Coreia tem uma cidade chamada Songdo, ela fica a 75 quilômetros de Seul. Ela fica basicamente, acho que é Mar da Coreia ali, eu não sei exatamente, no oeste, né? Então, lá eles construíram em 2013 uma cidade do nada. Tinha um espaço lá, construíram a cidade e com lixo inteligente, com sistema de transporte, com várias características que estão dentro dos indicadores de cidades inteligentes.
Só que 6 anos depois, a cidade só tem 40% de ocupação. Aí a gente começa a pensar, por que aconteceu isso num país desenvolvido que é a Coreia? A razão principal que foi analisada e foi pesquisada foi que não adianta você ter uma cidade inteligente se você não combinou com as pessoas como seria isso. Nessa cidade inteligente, tinha tudo de inteligente, mas ainda não tinha um comércio bem desenvolvido, as pessoas sentiam falta disso, não tinha, vamos dizer, um controle para você poder ter universidades ali que iriam facilitar a vida das pessoas, ainda não tinham. Então, todos esses aspectos, né, as pessoas do dia a dia não tinham grandes ambientes para elas compartilharem junto de uma praça, de outras coisas. Então, você tinha um modelo bem aplicado, um modelo futurista, mas você não tinha aquele intercâmbio que precisava para você saber com as pessoas se aquilo poderia dar certo ou não. Então, todos esses modelos, por exemplo, a Coreia já tem empresas que vão para outros países construir um modelo de cidade inteligente. Então, já está fazendo um de Dubai, já está fazendo na Nova Zelândia, na Austrália. Elas estão indo para lugares desertos e construindo uma cidade inteligente do zero lá. Mas tem que ver todos esses aspectos. O Brasil ainda está muito no inicial. Eles dizem que tem modelos de cidades inteligentes no Rio, São Paulo, Curitiba, mas ainda está muito inicial. Ainda precisa ter aquele que eu mostrei, né? Aquela parceria público-privada, as empresas estarem comprando essa ideia, fazendo parte de todo esse ecossistema, todas as pessoas participando intrinsecamente, sabendo transparentemente como aquilo vai funcionar. Pelo que eu estudo, eu percebo que esse modelo vai dar muito certo, tanto em grandes, médias e pequenas cidades, porque ele vai dispor de determinadas ferramentas tecnológicas ou não, que vão facilitar a vida das pessoas. Hoje a gente tem grande problemas de mobilidade no Rio e nas grandes cidades. Então, você tendo controle, por exemplo, carros autônomos, transportes inteligentes, você tendo metrô concatenado com trem, com barcas, com outras situações, por vários sistemas diferentes, isso vai facilitar a vida das pessoas, principalmente aquelas mais, vamos dizer, mais carentes, mais vulneráveis. Eu acho que esse modelo vai ser muito produtivo no sentido de facilitar coisas que hoje são impossíveis, que precisa grandes investimentos em infraestrutura, e a maioria dos governos do mundo não tem esses recursos, né? Então, eles vão criar determinadas plataformas, né, junto com a economia do compartilhamento, para facilitar esse acesso a determinados produtos e serviços. Essa é a minha visão. Alguém tem mais uma pergunta? Pergunta, gente. Bom, assim, eu fico curioso ainda, né, certamente quando a gente pega o potencial, né, da perspectiva em torno disso, mas eu achei curioso também que você fez referência justamente a uma experiência greenfield, né, tipo, vamos pegar um campo vazio e construir uma cidade inteligente. E esse desafio vai ficando tão mais complexo quanto mais caótico e desorganizado, não planejado, tiver sido o processo de ocupação do espaço numa cidade real, historicamente constituída, né? E aí, assim, outro dia eu estava vendo reportagem no Rio de Janeiro, o pessoal batendo boca, se a culpa daqueles bololô de nó de fio no poste, se é da operadora de luz, ou se é da transmissora, se são das telecoms, de quem que é a culpa é daqueles bololô. Eu fico pensando assim, como é que disso você chega numa cidade inteligente, numa cidade caótica, real como o Rio de Janeiro, assim? Isso... Mas isso tem como resolver, Marcelo. Essa é a parte mais fácil. Porque com 5G, a gente vai eliminar muitos processos que estão cabeados hoje e você vai ter um dinamismo em muitos sistemas. Essa é a parte fácil. A tecnologia existe
e ela já está ao alcance da gente, né? Só que aquele negócio, como eu falei, o poder público tem que participar, a universidade tem que participar, as empresas privadas, a sociedade, como um todo. Aquele modelo tem que funcionar. A tecnologia existe. Por exemplo, quando tiver o 5G ele vai funcionar em 4 faixas de frequência diferentes, né? Então, para cada tipo de universo, cidade grande, cidade média, cidade rural, zona rural, ele vai ter uma abrangência, uma frequência diferente. E a partir do 5G ali, você vai ter outros tipos de serviços que vão estar intercalados naquele modelo. Então, ele vai continuar, vai começar a dar um dinamismo em muitos processos que a gente vê em grandes países, né? Uma vez eu fui fazer, estava viajando no exterior, e isso já faz muito tempo, quase 20 anos, né? Tinha uma tabela de um horário que o ônibus tinha que chegar num painel digital, né? Eu olhei assim, faltava 30 segundos, eu falei, duvido que esse ônibus chegue aqui. E o ônibus chegou. Isso foi em 92. Então, existe já essa perspectiva, existe já esse modelo. Agora, a gente precisa ter estratégia, precisa ter organização, precisa ter menos ideologia em muitas situações, aquela parceria em várias áreas diferentes. E eu acho que vai dar certo isso, principalmente os anseios estão muito grandes, as empresas vão ter recursos e, principalmente, restrição de muita burocracia que existe hoje, então isso vai ser realmente muito bom. Claro, cada cidade a gente vai ter um universo, um tipo de modelo, um tipo de filosofia, mas isso que vai avançando e cada uma vai pegando a experiência da outra. Esse tipo de modelo, eu acho que vai ser uma grande vantagem para as cidades que têm menos recursos, que vão poder ter sistemas que podem controlar mais o acesso e a flexibilidade para atender as demandas do cidadão. Uhum. Já existe, assim, em termos das implicações disso, em termos de competências científicas, tecnológicas, inovativas, produtivas, essas soluções de cidades inteligentes, pode ser que parte delas venham com um pacotinho pronto, né? E, por outro lado, qual o potencial de rebatimento disso para estimular competências tecnológicas de empresas brasileiras, da pesquisa no Brasil, para ser aplicadas, desenvolver soluções próprias, né? Ou você acaba entrando numa lógica de pacotinhos importados, né, e sua dificuldade de replicabilidade. Mas deixa eu somar também, que a pergunta, a Marina levantou a mão, aí a gente passa para ser uma última fala. Abre o microfone, Marina. Acho que está aberto, né? Não, tá. Vai um pouco na linha do que você falou, Marcelo. Eu até conheço um pouco o trabalho do Ben-Hur, né, quando a gente teve a oportunidade de interagir durante a disciplina. E eu acho que vai um pouco na linha do que você perguntou no início, porque, assim, como é que a gente pode incorporar essa discussão nas políticas públicas, né? Quer dizer, isso é uma política voltada para a construção, desenvolvimento de cidades inteligentes, é uma política pública, certamente, mas como é que a gente... Porque a cidade inteligente, ela requer uma série de medidas, né? A criação não é só 5G, não é só a questão da comunicação, né? Tem várias outras questões, planejamento urbano, etc. E aí eu não sei se nem se é objeto da tua tese, eu acho que não é, né, Ben-Hur, mas imagino que você, né, esteja aí fazendo alguma reflexão sobre isso. Como é que a gente traz essa discussão para o nosso debate de política pública no Brasil, né, num nível de municípios, né, num nível aí mais descentralizado? Não sei se você vai olhar para isso, enfim, estou só aqui, são questões que despertam o interesse a partir do teu trabalho. Não, com certeza. Eu acho que tudo são modelos que a gente tem que observar onde está dando certo determinadas coisas e ter, vamos dizer, a humildade, né, e verificar aquele modelo como pode ser replicado, né? Então, por exemplo, nas cidades inteligentes, eles têm graduações, né? Tem cidade 1.0, tem cidade 2.0, tem cidade 3.0. Cada tipo de graduação ele está com um determinado desenvolvimento. Por exemplo, a Espanha,
principalmente Madrid e Barcelona, hoje eles já têm modelo de participação do cidadão. Então, o cidadão pode, junto com os gestores, verificar quais são as melhores demandas para determinada área, para determinado local, e, a partir daí, criar uma política pública satisfatória, né? E a gente pode, de repente, aqui no Brasil, também pensar nisso, né? Só que aqui negócio, infelizmente, os nossos gestores públicos, eles querem querem muito uma visão, a diretriz de governo, não de Estado, né? Então, eu estudei determinados tipos de projeto, né? Determinados tipos de estudo, principalmente aqui na Rio, com o Eduardo Paes, numa época, né, passada, né, que eu li um estudo que foi feito a respeito disso, que o principal gestor do Rio na época, antes dele estar agora de novo, na outra eleição, né, foi feito um estudo, uma pesquisa com ele, e ele falava: eu não acredito em cidade inteligente. Então, isso tem que ser comprado pelo gestor, e se o gestor não comprar essa ideia, tem que ser a população, as instituições, a academia, várias empresas também fazerem uma junção para aquilo funcionar, né? Qualquer projeto de política pública não é só do governo. Todos nós fazemos parte daquilo, né? Para construir alguma coisa que seja benefício de todos, né? Mas eu sou um cara otimista, eu vejo que em muitos aspectos, né? Eu não vou focar exatamente nisso, né? Mas eu vejo que em muitos aspectos, por tudo que eu já li, às vezes aquele negócio, né? O Uber nunca vai chegar aqui, que a máfia dos táxis não vão deixar, a gente nunca vai ter compartilhamento de produto e serviço, que o pessoal gosta de ter aquele negócio, o sonho do meu carro, o sonho do meu barco e tudo. E a gente está vendo que os anseios da sociedade estão mostrando para os governantes e para as empresas privadas que tem que atender também às vontades dele, que aquilo faz parte, não pode ser aquele projeto só de cima para baixo. Tem que ser, em muitas coisas, em caráter horizontal. Então, várias cidades do mundo já estão mostrando que isso dá certo. Principalmente os que eu estudei mais da Espanha, né? Madrid e Barcelona, estão mostrando. Eles elegeram um projeto de soberania digital. Tem uma plataforma que você pode interagir com o governo mostrando soluções. E, dentro do possível, é que ela pode ser atendida ou não. Então, essa interação vai ser importante. Cada vez mais a gente tem internet, tem ferramentas, tem aplicativo para que o cidadão possa participar daquele processo, possa estar mais presente com aquilo, entendeu? A gente viu na pandemia pessoas que nunca, mais velhas, né, que nunca tinham usado um celular e agora não tem como trazer comida, não tem comida no mercado, eu vou ter que pedir. Começaram a ter uma quebra de paradigma, buscando novas alterações, novos processos, e hoje elas até explicam para a gente. Então, eu acho que isso vai acontecer, principalmente que é um modelo que pode ser aplicado em qualquer lugar, com muitos recursos ou com poucos recursos, dependendo da área de atuação que ele tenha. Então, eu acho isso que vai ser. Essa política vai ser aplicada. Claro, cada cidade vai ter o seu nicho, cada cidade vai ter o seu modelo. Mas, principalmente de mobilidade, acho que vai ser realmente um grande avanço. Obrigado. Desculpa eu te interromper. Eu fiquei preocupado com o nosso horário. A Renata está falando aqui que ela tem a consulta médica, que vai ter que sair agora. Obrigado, Renata. Tranquilo, agradeço a todos aí. Vamos passar para a Bianca. Infelizmente, não deu tempo da Renata te acompanhar, né, Bianca? Mas tá gravado, vai ficar gravado, né? Obrigada. Eu quero agradecer a presença do Guilherme aqui. Bom dia para todo mundo, né? Quero agradecer a presença do Guilherme, que eu chamei ele para participar aqui, porque ele também estuda, né, bases de conhecimento. E como ele também é do mesmo grupo de pesquisa, conhece meu trabalho aí também, junto com a Renata, ele pode também aí dar opiniões, né? Já que a Renata não podia. E vários orientandos mesmo falam, Rio de Janeiro, começa lendo a tese aqui do Guilherme, que é a mais recente, que está sistematizando muita coisa boa. A do Guilherme, ela vem primeiro, aí a minha vai continuar a fila aí. Opa, beleza. Deixa eu...
É a tela inteira, né, que a gente compartilha, né? Funciona mais fácil, cara. Ok. Fica mais funcional. Entrou. Agora estou vendo o modo edição ainda. Agora o modo de apresentação, tá ótimo. Tá, obrigada. Então, gente, meu nome é Bianca Vasconcelos, a Renata é minha orientadora. Esse trabalho, esse resumo, na verdade, que eu enviei, né, para a 10ª jornada de pesquisa, eu peço desculpa também pelo barulho do fundo, que tem obra aqui no fundo e talvez apareça aqui. Na verdade, não é um artigo, é uma seção de um dos capítulos de resultado da minha tese. E aí eu comentei com a Renata que eu ia apresentar, né? E aí a presença do Guilherme é até interessante, porque é um trabalho que ele que começou ele e o Israel Marcelino que começaram a fazer para o Brasil, né? E eu fiz alguns avanços metodologicamente, alguns resultados interessantes, e aí eu queria compartilhar até para receber as críticas, né? Só lembrando que essa parte já está até escrita na tese, né? Não, mas eu ainda posso mudar, né? Porque eu ainda não finalizei. Trata de concordar. Estou brincando, mas ainda tem muito que a gente avançar. Por isso que eu chamei o Guilherme, porque aí eu sei que ele tem um conhecimento bem grande sobre o tema para a gente poder avançar nesse tema também. Então, eu tentei organizar um pouco aqui a minha apresentação, né? Eu vou fazer uma contextualização, o objetivo dessa apresentação, né? E alguns dos resultados, porque, na verdade, essa é uma seção só de um dos capítulos de resultado. E ela se desdobra em alguns outros resultados muito interessantes que eu acho que vai contribuir bastante. Deixa eu ver aqui. Bom, o problema aí que... Deixa eu ver o próximo aqui. O problema que eu busco responder, né, é como que as bases de conhecimento podem ajudar a compreender o tipo de conhecimento que as regiões possuem. E aí a minha tese, eu trabalho com mesorregião, porque eu estudo as mesorregiões do estado do Rio, né? A motivação para usar a base de conhecimento ela, na verdade, assim, a minha tese, eu iniciei, né, o meu projeto na verdade, para fazer um estudo sobre as indústrias complexas de cada região. E a minha intenção é buscar lacunas produtivas, né, nas mesorregiões do estado do Rio. E depois que eu fiz essa análise da complexidade econômica, né, e ficou um resultado também bem interessante, eu senti que faltava alguma coisa, assim, e a Renata, ela me sugeriu para que eu investigasse por uma dimensão diferente, né? Eu já tinha feito essa investigação pela complexidade econômica, ou seja, as indústrias mais complexas de cada região e possíveis lacunas produtivas, e ela sugeriu que eu pesquisasse, né, ela analisasse os conhecimentos que essas regiões tinham, né? E foi bem interessante porque, a princípio, era para ser uma dimensão totalmente separada, né? E eu começo fazendo essa outra dimensão de análise, mas no final, com a leitura, né, o referencial teórico, eu consigo encontrar alguns pontos de interseção entre a abordagem da complexidade econômica, e aí, no caso, a base de conhecimento que pertence à geografia da inovação, e alguns resultados finais da tese ficaram bem interessantes. Mas como isso se insere na tese é porque, assim, para a complexidade econômica, o conhecimento ele é importante, mas a classificação desse conhecimento ela fica ali no tácito e codificado. E, de uma certa forma, é um pouco limitada essa visão, né? E aí as bases de conhecimento, ela dá uma outra visão, né? Que, olha, a gente tem vários mixes diferentes de conhecimento tácito e codificado que são importantes, não é só o tácito, né? Que é o que a complexidade econômica enfatiza. Então, essa foi a necessidade para
para utilizar, né, as bases de conhecimento na análise de resultados da tese. Bom, e que são, né, a definição aí, o que são as bases de conhecimento, esse quadrinho bem resumido, são 3 as bases de conhecimento, né, analítica, sintética e simbólica. A analítica, ela está muito relacionada à pesquisa científica, então ela tem um componente de conhecimento codificado muito importante, né, ela está presente, as empresas que possuem, né, os setores, firmas, indústrias, elas geralmente têm departamentos de P&D, porque a pesquisa e desenvolvimento é importante na base analítica, e o exemplo aí é genética e biotecnologia, por exemplo, são bases de conhecimento analítica. Sintética, eu esqueci de colocar nesse quadrinho aqui, mas ela está muito ligada à indústria de transformação, né? O conhecimento, ele geralmente parte de uma recombinação do que já existe. Então, são inovações incrementais. E o exemplo que está aí é engenharia industrial e construção naval, né? Pode ser engenharia mecânica também, assim como analítica, o exemplo que os autores dão é a produção de medicamento também. E a base simbólica, ela está mais ligada a um caráter simbólico mesmo, estético, de imagem, né? Então, ela tem uma ligação com cultura, ela pode estar associada a produtos físicos, né? Marca, por exemplo, de algum produto, mas ela tem a simbologia, assim, como principal componente, né? Eu também esqueci de colocar no meu quadro aqui, mas trabalhos artesanais também é caracterizado como simbólico. Bom, eu vou citar os 2 trabalhos mais importantes, né, para dar um norte, que deu um norte para a minha pesquisa aqui. O primeiro é o do Martin, de 2012, que foi o primeiro autor a quantificar as bases de conhecimento, né? Essa classificação de base de conhecimento surgiu em 2005 com Aschen, mas foi o Martin que quantificou. E aí ele faz isso para as regiões da Suécia. E ele calcula um quociente locacional, né? E aí esse quociente locacional, os resultados, eles variam entre 0,60 e até 1,60. Tem, assim, um ponto mínimo, médio, né, e superior, vamos dizer assim, né, em cada base. E aí ele até separa em gráficos, mas seriam 3 gráficos diferentes. Eu só peguei essa figura dele, onde ele divide cada região, como se cada região tivesse uma predominância em cada base, né? Analítica, sintética e simbólica. Tem uma região aí no meio que ela tem, né, ali um nível mediano para alto nas 3 bases, por exemplo. E aí o outro trabalho, né, que é o do Guilherme Santos e do Israel Marcelino, eles fazem essa quantificação, né, do conhecimento para algumas micro-regiões do Rio de Janeiro. Esses dias, né, durante essa semana, eu até conversei com o Guilherme e eu perguntei para ele como que foi feita, né, essa classificação, porque parte de uma classificação da Suécia e vem para o Brasil, então é bem diferente, né? E aí, se eu estiver errado, o Guilherme pode me corrigir depois, mas ele falou que, basicamente, né, o Israel, ele começou com essa pesquisa e ele, basicamente, passou ali da classificação internacional, né, da classificação sueca para a classificação brasileira, né, para a CBO, ele fez uma tradução. E, posteriormente, quando o Guilherme foi defender a dissertação dele, ele fez ele refinou um pouco mais essa classificação, buscou ajuda também de alguns especialistas para validar ali, né, a classificação que ele tinha melhorado, a partir das definições também de cada base. Bom, e essa imagem que está na tela, na verdade, né, é desse trabalho do Guilherme e do Israel. E aí eles fazem essa análise para as micro-regiões, algumas micro-regiões do estado do Rio, né? Eu trabalho com mesorregião,
Então, o Médio Paraíba, na minha, está no sul fluminense, e a Serrana está na região metropolitana. Mas os resultados aí que eles encontraram, né? O Norte Fluminense e o Médio Paraíba com um forte componente sintético, né? Ligado à indústria de transformação, no Norte, petróleo, no Médio Paraíba, metalurgia e automotivo. A Serrana tá com uma base simbólica, né? A metropolitana com uma base analítica muito forte. E aí, se eu não entendi errado, né? O resultado no trabalho do Guilherme e do Israel, né? Existe até um questionamento sobre o resultado da metropolitana, sobre a base simbólica. Eu acredito que o Guilherme esperava que essa base simbólica se sobressaísse na região metropolitana, né? E esse é até um dos comentários de limitação que a gente pode melhorar para a classificação brasileira, uma vez que a base simbólica, quando a gente faz o cálculo, a gente compara com todo o resto do país. E não é só cultura que está na base simbólica, também tem a parte artesanal. E quando a gente vê a realidade do Brasil e outras regiões, esse artesanal assim, muito diferente. Eu percebi isso quando eu analisei o Noroeste do Rio. Bom, dito isso tudo, eu não sei se eu estou confundindo muito aqui, né, o que eu estou falando, mas aqui eu coloquei alguns exemplos. Eu usei a classificação, né, do Guilherme e do Israel para poder fazer os meus cálculos. Esse daqui são exemplos de ocupações de subgrupo da CBO, né? Eu não usei só ocupações, eu usei a mesma classificação que o Guilherme usou, que é subgrupo de ocupações, e o Martin também usa também nesse nível de desagregação. Então, eu segui a classificação deles. Tá? Deixa eu ver aqui se eu... tá. Então, eu vou passar aqui para o que eu incluí, vamos dizer assim, nessa ideia de base de conhecimento. Né? Eu fiz algumas mudanças metodológicas a partir até do que eu aprendi na metodologia da complexidade econômica. Né? Eu usei os dados da CBO 2002 em nível de subgrupo, assim como os outros autores. Encontrei 187 subgrupos, que eu vou falar aqui ocupações, tá? Só para resumir. Eu usei o subgrupo primeiro porque a classificação original já estava assim, e eu quis continuar. E segundo, porque como eu faço uma análise regional e eu aprofundo, seria muito difícil trabalhar com ocupações, porque são mais de 2.000. Então, eu mantive, tá? Na minha tese, eu faço uma análise de 2006, 2010, 2015 e 2019. 2006 porque é o primeiro ano que tem dados para a mesorregião, 2019 porque é o último, né? 2010 e 2015 como anos intermediários aí. E qual que, né, o detalhe? Essas ocupações, esse subgrupo de ocupações, só quase 40% estão classificados em alguma base de conhecimento, porque nem todas as ocupações elas são classificadas. O Martin também, ele fala uma coisa interessante, né? Por que usar dados de ocupação para analisar a base de conhecimento? Isso é muito importante, porque os dados ocupacionais possuem vantagem em relação aos outros, né? Pois eles refletem um conjunto de tarefas que os empregados são pagos para realizarem e, portanto, o tipo de conhecimento que eles efetivamente aplicam no local de trabalho, tá? Eu comecei, assim, de forma parecida, eu aplico o quociente locacional, só que ao invés de um número final, né, essa aplicação ela é feita numa matriz de região e ocupação. Essa matriz, ela vai ser uma matriz de 0 a 1, né? O QL, o quociente locacional, se ele for maior ou igual a 1, ele vai ser dado como 1, e se ele for menor que 1, ele vai ser 0. Significa que se uma determinada ocupação em uma determinada região for 1, ela tem concentração ocupacional. Se for menor que 1, 0, ela não tem concentração ocupacional. Tá? Para construir a rede, eu continuei fazendo a metodologia da complexidade econômica para que eu tivesse os links.
tá? Então, eu fiz o cálculo da concorrência das ocupações, né? Basicamente, a concorrência é o número de vezes que um par de ocupação, aí no caso, aparece, né, com o resultado 1 em várias regiões diferentes. Basicamente, é a probabilidade condicional delas acontecerem nos mesmos lugares. Essa concorrência, ela é como se fosse um valor do grau de relacionamento entre as ocupações. Porém, eu não pesquiso isso na minha tese, eu não pesquiso o relacionamento entre as ocupações. Primeiro, porque a granularização dos dados, ela é alta, né? A 187 subgrupos de ocupação não é uma boa desagregação para analisar isso. Segundo, que meu objetivo é outro. Esse grau de relacionamento eu faço entre as indústrias, né, as atividades econômicas, em outro capítulo. Bom, essa é a mudança metodológica que eu fiz, tá? E aí, a princípio, eu também estava ali com os resultados, quis observar a base de conhecimento dominante em cada região, tá? E aí eu fiz um corte, e meu corte foi uma escolha um pouco arbitrária, tá? Primeiro, eu peguei... se a região tivesse 50% pelo menos das ocupações em determinada base de conhecimento, ou mais que isso, né, que tivesse mais. O meu mapa do Brasil ficou muito vazio. O Rio de Janeiro continua a mesma coisa. Então, eu baixei o meu corte para 40%. Ou seja, essas cores que estão aí, né, definindo cada base de conhecimento em cada mesorregião, elas significam que essa mesorregião tem, no mínimo, 40% dessa base, tá? As que estão sem nenhuma, elas têm ocupações nas bases de conhecimento, mas é inferior a 40% da quantidade de bases dessa determinada base, entendeu? De qualquer uma base. Mais 10 minutinhos. Tá, vou acelerar aqui, que eu ainda nem cheguei nas redes, né? E olha que eu cortei um monte de coisa. Bom, basicamente, só para resumir, os meus resultados coincidem, mesmo mudando um pouco a metodologia, coincide com os resultados do Guilherme e do Israel, né? O Sul Fluminense ali, que é composto pelo Médio Paraíba e Costa Verde, ele é predominante na base sintética, o Rio de Janeiro é predominante na base analítica, porém, quando eu olho as redes, a base simbólica tem até mais importância no Rio do que o Guilherme encontrou. E o Norte Fluminense tem a base predominante sintética também por causa da indústria petrolífera. Então, os resultados coincidem, né? O que era esperado. Eu fiz um exercício da mesma forma que eu fiz no capítulo de resultado anterior, né? É bem difundido na literatura que a complexidade econômica ela possui correlação positiva com a riqueza dos países, das regiões. E aí eu fiz só o gráfico como um exercício, que eu peguei assim, as 30 regiões mais complexas e peguei, primeiro, né, a complexidade econômica e o PIB per capita, não tem de 2019, então eu peguei de 2015, e plotei o gráfico, né? E aqui eu pego as 30 regiões mais complexas, tá? E faço o gráfico parecido, só que eu pego a quantidade de ocupações classificadas nas bases de conhecimento pelo PIB. E aí existe uma correlação positiva, me pareceu a princípio, né, que existe uma correlação positiva entre a riqueza e a quantidade de base de conhecimento que uma região tem, né? Só um detalhe, eu omiti o Norte Fluminense, porque o Norte Fluminense ele tem um PIB per capita de mais de 70 mil. E a média aqui da quantidade de base de conhecimento está próxima aqui do Sul Fluminense, aqui que está de verdezinho. Então, eu omiti porque ele tem um comportamento de outlier. Eu explico isso na minha tese. E esse gráfico aqui, ele vai ser desenvolvido muito mais na última sessão, que eu faço uma análise empírica sobre isso. Bom, cheguei na rede, eu vou tentar ser o mais rápida possível, mas eu acho que aqui é, né, o nome do meu trabalho. E aí eu criei as redes onde os nós são as ocupações, né, o subgrupo de ocupações, são as redes a rede de conhecimento. As ligações, elas são a probabilidade
de concorrência dessas ocupações. Para manter o critério, eu deixo só 10% das ligações mais fortes. Então, tem ocupações que não estão ligadas a nada, né? Eu fiz no software GEF e eu utilizei esse algoritmo com esse nome difícil aqui, porque ele é um bom algoritmo para a gente trabalhar com redes pequenas. Ele concentra mais, quando eu trabalho em indústrias, ele é até bem interessante, ele concentra mais no centro, né, as que têm mais ligações, ele diminui o cruzamento das ligações e ele joga para as bordas as que têm menos ligações, tá? E aí as cores, né, de cada ocupação, né, analítica, sintética e simbólica, e cinza são as que não têm classificação. Bom, agora eu vou chegar aqui no nome da minha apresentação, né? Eu utilizei base de dados diferentes, né? De 2006, 2010, 2015 e 2019. E aí o algoritmo, ele fez uma rede para cada ano. Então, a posição dos nós não está igual para cada ano. Ela só está igual no mesmo ano para as regiões, tá? E aqui está 2006, 2010, 2015 e 2019, tá? Eu sei que talvez seria mais interessante mostrar mais aqui, mas como o tempo está acabando, eu vou para os resultados aqui comentar sobre. Já passamos. Desculpa. Bom, vou falar rápido aqui. Os resultados de visualização em rede, eles são mais interessantes porque eles identificam características das regiões, né? Aqui, eu pude observar também 2 grupos distintos no Rio de Janeiro. A gente tem Baixada, Centro e Noroeste, que são grupos com menos quantidade de ocupações classificadas, né? E Norte, Região Metropolitana e Sul com mais classificações. E esse grupo com mais classificações não é por acaso que eles são responsáveis por mais de 90% do PIB do estado, né? As baixadas litorâneas, nessa região, ela teve uma mudança visível, assim, de aumento, né, principalmente na base sintética e tem relação com o setor petrolífero. O Centro Fluminense, ele não apresentou tanta força na base sintética como era esperado, porque o Centro Fluminense sempre teve uma estrutura produtiva de indústria de transformação, ferrovia e tudo mais, e eu esperava que ele mostrasse mais, mas, na verdade, a estrutura produtiva, o conhecimento, né, as bases de conhecimento parecem ser frágeis, né? O Noroeste possui uma estrutura... O Noroeste, ele teve queda na base sintética e simbólica, mas melhorou na base analítica, em especial na saúde e educação. E o Noroeste, ele é o que apresenta menos quantidade de base de conhecimento. O Norte, ele tem muita força na base sintética, né? Mas perdeu base simbólica, sintética por causa do petróleo. Da mesma forma, o Sul Fluminense, na base sintética, mas houve perda na base analítica, né, que está relacionada à pesquisa, e tem poucas ocupações simbólicas, o que também é preocupante. Região metropolitana é que possui maior quantidade de variedade, e a base simbólica do Noroeste é muito diferente da região metropolitana. No Noroeste, as ocupações de base simbólica são artesanais, enquanto da região metropolitana é ligada à produção audiovisual, cultural, entre outros. Então, finalizando, né, por que é importante, né? Lógico que tem algumas limitações que a gente pode melhorar, que já foram identificadas, mas o importante disso é que é possível propor políticas públicas para o desenvolvimento regional mais adequado à realidade e à estrutura produtiva de cada região. E só para finalizar, né, essa ideia das bases de conhecimento, ela é acrescentada posteriormente também em relação às indústrias, né? Qual base de conhecimento cada indústria possui. Então, basicamente é isso. Desculpa que passado o meu tempo. Como é que eu desligo aqui? Obrigado, Bianca, pela exposição. A gente desconta um pouquinho do tempo de debate para a gente não penalizar a Lídia, né? Sim, também desculpa, tem a apresentação para trazer. Uma pergunta rápida. O IBGE, recentemente, ele está propondo uma metodologia diferente de regionalização, né? Que num estudo recente nosso a gente até usou,
que eu achei muito interessante, né, que é baseada no conceito de regiões imediatas e regiões intermediárias. Você chegou a ver? Eu acho que a publicação de 2017, e que eles aplicaram muito daquilo da REGIC, né, das regiões de influência da cidade, né, a metodologia que identifica como realmente se dá a organização do espaço, como que as pessoas... quais são os espaços de circulação diária para acesso a trabalho, estudo, serviços, etc., e propondo uma nova regionalização a partir disso. Que talvez seja aderente, né, essa lógica de você pensar a estrutura produtiva, a sua realidade, né, como se configuram as redes e relações. Pode ter uma convergência, não sei se seria interessante testar se os dados estão prontos, né? E assim, é só um códigozinho município e região, né? Então, se testando para essa outra configuração que o IBGE propôs, parecesse algo interessante, uma curiosidade que eu tenho. Uma pergunta mais específica é o seguinte: você fez referência à base de conhecimento identificados a partir da CBO, e a sua relação com os setores, né? Dá para relacionar também bases, áreas de conhecimento numa lógica mais de classificação assim, do ensino superior e fazer uma associação, né? Que é uma coisa assim que seria muito interessante, né? Você vê em que medida a base de ensino em nível superior que existe no território, ela é aderente àquilo que as ocupações e as indústrias que existem necessitam, né, elas dialogam efetivamente ou não. Isso é uma coisa que eu tinha muita curiosidade de ver alguma metodologia para isso, eu não sei se você já esbarrou com alguma coisa disso. Sobre a primeira situação, né, da delimitação geográfica, na época... até tive uma reunião com a Renata, com o Guilherme também, eles ajudaram a definir. Eu, com certeza, acho que a mesorregião não é a melhor delimitação geográfica, mas como a minha proposição aí, ela é muito... eu acho que eu até exagerei, né, porque querer estudar o Rio de Janeiro inteiro é muita coisa, eu tive que fazer esse recorte um pouco maior do que seria o ideal. Porque, por exemplo... eu sou de Volta Redonda, e o Médio Paraíba é notável que existe uma coerência de estrutura produtiva aqui que é diferente da Costa Verde. Total. Que é do Fluminense também, entendeu? Então, assim, só que para os dados, para a metodologia, e ser possível analisar, porque, assim, essa é só uma seção de um dos 2 capítulos de resultado. Então, assim, eu analisei muita coisa, eu aprofundei muita coisa. Então, eu tive que fazer esse recorte um pouco maior, e eu sei que, principalmente o centro também, o centro fluminense, a região metropolitana também, né, que absorve a região serrana, eu sei que a gente perde bastante disso, né, do que você falou, mas era o que era possível fazer, e eu queria ver os resultados, vamos dizer assim. Sobre a segunda pergunta, existe um trabalho, sim, que eu até cito na minha tese, que eles usam dados de ensino superior, né, para analisar as bases de conhecimento. Só que é complicado, porque se a gente for ver, por exemplo, seropédica deve ter muita coisa de ensino superior, seropédica, sabe? Ali, se fosse analisar, né? A gente tem muitas cidades no Brasil que são, assim, universitárias. E eu não sei se a gente conseguiria captar, né, com dados, por exemplo, de cidade, diminuir, né, essa delimitação geográfica, se a gente conseguiria pegar, sabe? Agora, uma coisa que eu não coloquei aqui nessa apresentação, que eu acho que é o mais importante da minha tese toda, é que, por exemplo, assim, os autores, eles, quando vão definir a base analítica, eles falam que um exemplo é a fabricação de medicamentos. Na minha tese, eu mostro, eu faço um recorte de um complexo industrial da saúde e eu mostro, e aí eu consigo encontrar, ver, né, na análise em rede, o quanto de todas as bases de conhecimento tem na indústria do complexo de saúde. Porque tem todas as bases. Uma base não é mais importante que a outra, muito pelo contrário.
Então, assim, tem base simbólica, tem sintética, tem diferentes ocupações dentro das indústrias. E é isso que eu mostro no final da minha tese. É para isso que encaminha depois, sabe, toda essa explicação. E a última sessão, eu faço um modelinho simples, econométrico, mas mostrando, né, empiricamente esses resultados também. Então, assim, eu falei um monte aqui, mas é muito pouco ainda de todos os resultados que eu consegui verificar. Você me joga talvez depois o link no chat aí dessa publicação? Eu posso te mandar o artigo. Ah, legal. Uma referência para botar no chat aqui mesmo, que eu já puxo. Tá, vou procurar aqui. Ótimo. Mais perguntas, gente? Comentários? O Guilherme entrou, mas ele está com a agenda agora. Ah, está aí. Tô aqui. Fala aí, Guilherme. Não, dá parabéns aí para a Bianca, o trabalho dela está ficando bem interessante, avançou muito do que eu comecei lá atrás com Israel, até porque nesse período, né, a própria literatura avançou, né, quando a gente começou a fazer essa... quando eu propus essa classificação, toda a literatura de complexidade, de concorrência, variedade relacionada, ainda não tinha avançado tanto. Então, acho que a Bianca agora está conseguindo juntar as peças e está ficando bem interessante. Só um comentário sobre a base simbólica, que todo mundo ficou curioso também, ali até por causa da região metropolitana, né? Isso eu acho que a gente até botou no nosso artigo. Sempre tem que lembrar que quando a gente está fazendo esses cálculos para a base de conhecimento, a gente está trabalhando com um emprego formal, né? A gente puxa lá da RAIS e tudo. E a base simbólica, ela tem um componente de informalidade muito grande, né? Essa mesma parte aí do turismo, audiovisual, cultural e tudo, tem muito empreendedor individual, tem muito trabalho informal que, pela RAIS, isso não captura, né? Então, o que aconteceu ali na região metropolitana, acho que tem um pouco desse efeito. Componente de informalidade e também porque a região metropolitana ela é muito desigual, né? Dentro dela mesmo, né? Então, a gente tem uma concentração grande ali na capital e nas cidades mais próximas, mas o restante não tem esse componente tão forte. É só para fazer esse adendo, porque sempre fica esquisito, né? Mas eu acho que os resultados mostram que é bem similar realmente ao que a gente espera da estrutura produtiva como um todo, sim. Mas é isso, estou curioso aí pela tese da Bianca, acho que vai ser bem interessante. Ótimo, muito obrigado. Eu teria mais várias perguntas, sobretudo sobre a metodologia para passar do CBOs para a base de conhecimento e os critérios, mas a gente tem que prestigiar a Lídia também, que tem um trabalho muito bacana. A gente tem justamente mais uns 40 minutinhos. Se a gente sobrar um tempo, a gente bate uma bola mais geral, né, no final. Exatamente. Desculpa aí, Lídia. Por me estender. Não, a gente está ajustadinho agora. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Entrou agora a sua tela inteira e agora está no modo de apresentação certinho. Então tá, gente. Então vou começar. Bom dia novamente para todos, né? Esse trabalho, esse resumo, é uma discussão bem inicial do capítulo 1, né, da minha tese. Então, é uma parte ali inicial e que eu vou falar da visão sistêmica sobre inovação e desenvolvimento sustentável. Então, o objetivo central do trabalho é apresentar o debate, né, sobre a relação entre o desenvolvimento sustentável e inovação, ancorando-se mais nas perspectivas neoschumpeteriana, né, do Sistema Nacional de Inovação e estruturalista latino-americana.
Constata-se, né, que essas visões têm uma série de convergências, né, para discutir desenvolvimento, inclusive trazer essa concepção da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, né, e por uma série de fatores. Essas perspectivas têm, claro, a necessidade da abordagem sistêmicas, né, contextualizadas para compreender o desenvolvimento, né, e abordam a relevância dos países envolvidos galgarem um melhor padrão de vida e superar as condições precárias, como a pobreza, por exemplo. Dão foco na importância da endogenização da inovação, né, advogando que a importação de tecnologia não cumpre, né, o papel de endogenizar a inovação e que deve haver capacitações até mesmo para importar e internalizar essa tecnologia quando ela vem de fora, porque a tecnologia muitas vezes é desenvolvida para a realidade de países já desenvolvidos e que não tem uma correlação direta com países em desenvolvimento, por exemplo. Ressalta a importância do papel ativo do Estado, né, na integração das políticas sociais, econômicas, ciência e tecnologia de forma mais sistêmica para a obtenção de um novo padrão de desenvolvimento sustentável e a importância do desenho e implementação de políticas, levando em consideração especificidades históricas, culturais, institucionais de cada país e de território que o compõe, visto a trajetória individual de cada país e que contém suas próprias problemáticas e propostas de solução. Então, agora eu vou trazer, né, visto essas similaridades, eu vou trazer um pouco a discussão de como, né, uma discussão mais inicial, vou me pautar mais por marcos históricos, né, um pouco mais antigos, mas para trazer como, né, essas perspectivas entendem a questão da sustentabilidade. Então, só para trazer uma contextualização mais geral, né, da sustentabilidade no âmbito mundial, já sabemos que os moldes do crescimento econômico intensificado e modulado pela Revolução Industrial constituíram um padrão voltado para a produção em massa, emprego excessivo de combustíveis fósseis, que são intensivos em energia e recursos, que produzem menor quantidade de resíduos, né? E as desigualdades sociais e desafios ambientais estão sendo persistentes, né, nessa lógica intrínseca do sistema capitalista, associada à dinâmica da financiarização, né, da lucratividade extrema, e que isso tem gerado crises, exacerbação de desigualdades sociais e aprofundamento dos desafios ambientais. Então, há uma necessidade latente em rever as práticas de produção e padrão de consumo, né, do sistema econômico, para abrir espaço para um desenvolvimento mais sustentável que, inclusive, supere os interesses econômicos e financeiros. Então, para eu trazer essa discussão de sustentabilidade, eu vou falar do marco, né, que foi a emissão do relatório Os Limites do Conhecimento, né? Então, o final dos anos 60 marca um período de intensificação de debate sobre os limites da capacidade de suporte do planeta, dado a quantidade de poluentes lançados e a exaustão de recursos naturais. Então, esse relatório ele foi feito pelo MIT, foi encomendado pelo Clube de Roma, né? E ele foi elaborado a partir de modelos matemáticos, e que argumentavam que existiam limites físicos explícitos para o crescimento das economias e que a saída, né, no final do século XXI, para um futuro catastrófico era a redução drástica de crescimento populacional e a restrição ao crescimento econômico mundial. Esse relatório foi amplamente criticado, né? Então, algumas respostas foram elaboradas para discutir e criticar o conteúdo desse relatório, e os trabalhos da abordagem, né, dos neoschumpeterianos ali do Sistema Nacional de Inovação e do estruturalismo latino-americano foram pioneiros, né? Mesmo que numa abordagem mais geral, para dar ênfase, para discutir a questão ambiental. Isso pode ser visto, né, nos documentos, nos artigos publicados, para dar resposta, né, a esse relatório Os Limites do Crescimento de 72. Então, serão enfatizados os principais elementos dessas abordagens, né, pois elas vão representar o ponto de partida para a compreensão acerca da inovação na busca do desenvolvimento sustentável. Então, é um debate bem inicial, mas que dá base, né, que dá sustentação para compreender essa questão da sustentabilidade nessas perspectivas. Então, foi elaborado um livro, né, que foi por vários autores ali do SPRU,
que é uma crítica neo-schumpeteriana que contém, né, artigos relacionados à crítica específica ao relatório Limites do Conhecimento. Então, os autores enfatizavam que esse relatório subestima, né, o potencial da mudança técnica e a capacidade do sistema social de responder problemas como poluição, crescimento demográfico exponencial, e que a sociedade, né, por uma questão adaptativa, dinâmica, não contemplada no relatório, pode responder, né, às pressões humanas sobre o meio ambiente. Existe também uma crítica, né, a esse viés pessimista desse relatório, né, inclusive a validade metodológica e ideológica contida no modelo, a metodológica por uma questão de ausência de base de dados confiáveis, a ideológica por se basear numa economia mais clássica, voltada para uma lógica malthusiana, né, de que ia chegar ao esgotamento de alimentação para uma população que crescia exponencialmente. E isso é criticado, né, pelos neo-schumpeterianos. E eles colocam que os obstáculos políticos e sociais do crescimento são ainda mais desafiadores que os puramente físicos e que existe um desafio de estimular o crescimento com a conservação do meio ambiente de forma mais igualitária e ver, né, no progresso tecnológico, na inovação, como um potencial, né, para poder sanar eventuais desafios, né, de limites de crescimento, mas com a composição, né, de questões políticas e sociais. E aí, posteriormente, né, em 96, o Freeman lança um novo artigo que também enfatiza, reitera o que já vinha sendo discutido desde a década de 70, que a mudança de intensidade material, energética, do crescimento econômico mudou, né, teve uma diminuição no consumo energético na década de 70 e 80, em países de industrialização avançada, e que isso teve o papel das TICs, né, que foram fundamentais para a diminuição do tamanho dos componentes, para facilitar o desenho e construção de sistemas, de controle, redução de resíduos e dejetos, e que foram muito importantes essas mudanças estruturais das TICs, mas que não foram suficientes para garantir a transição para o desenvolvimento sustentável. E reitera essa questão da necessidade de política social, econômica, de ciência e tecnologia, que a transição para um crescimento sustentável ficaria sujeita a prioridades, né, de pesquisas públicas, privadas e de políticas que estabelecesse um arranjo institucional favorável à transição, né, priorizando energias limpas, conservação de materiais, mecanismos de regulação, e que, né, tivesse conectada à superação de problemáticas e dinâmicas de poder, né, que existem na sociedade, que isso seria crucial para a transição para uma conformação de uma transição energética sustentável. Já a resposta latino-americana também gerou um importante documento, né, ali da Fundação Bariloche, né, com o Herrera tomando frente. Esse documento foi de 74, depois ele foi reeditado em 2004, 30 anos depois, e ele apresenta também a tese sobre essa possibilidade de continuação de crescimento em países subdesenvolvidos, e apresenta um modelo de crescimento com base numa sociedade mais igualitária, movidas pelas necessidades sociais e não lucro. Eles desenvolvem um modelo extenso com todas as variáveis pautadas nessa sociedade mais igualitária e também em crítica ao relatório Limites do Crescimento. Então, eles falam que os problemas enfrentados pela humanidade não seriam especificamente físicos, como consta no relatório, mas de distúrbios sociopolíticos que geram uma distribuição desigual de poder entre as nações. Então, a ideia expressa em Limites do Crescimento negaria uma parcela de membros da sociedade a possibilidade de alcançar um padrão de vida aceitável. E aí eles dão vários exemplos, como de enfrentamento, né, das problemáticas, a partir, né, de uma clareza ou de uma exposição à distribuição mais igual, né, dos recursos, enfim. Por exemplo, o problema de esgotamento de recursos naturais poderia ser resolvido pela descoberta de novas reservas em resposta às mudanças tecnológicas e econômicas.
Então, sintetizando, né, essa noção de sustentabilidade a partir dessas perspectivas, e a partir também da resposta, né, a crítica a esse relatório dos limites do crescimento, são evidentes similaridades, né, nos pontos abordados das perspectivas, que o desenvolvimento sustentável dos países somente vai acontecer se essa progressão não orientar pelas cópias das diretrizes dos países envolvidos, vista a especificidade do processo de desenvolvimento de cada país e a necessidade de alteração do padrão pautado por modos consumistas e racionais que ocasionam deterioração social e ambiental acelerada. E a tecnologia deve ser colocada no centro da análise, pois a compatibilização da produção com a utilização de recursos do meio ambiente depende de qual tecnologia será escolhida, né? Que já existem elementos e tecnologias que podem ser aproveitadas, né? Ou podem ser desenvolvidas nos países em desenvolvimento para contribuir com o desenvolvimento mais sustentável, mas que esse desenvolvimento é barrado em grande medida não por limites físicos ou econômicos, mas sociopolíticos e relacionados à disputa do poder nacional e internacionalmente. Exemplo, a dependência de combustíveis fósseis. Tem vários, eu fazendo a revisão de literatura, tem vários exemplos de países que tentaram adotar uma transição, né, energética mais sustentável, que criaram, né, grupos dentro de ministérios com ampla participação, né, da sociedade civil, academia, setores público, privado, enfim, mas que são barrados, né, em alguma medida por interesses privados, capturados por setores específicos, como de petróleo, gás, enfim. Setor de óleo, né, e gás, está aqui que eu estou pegando o exemplo da Holanda, que eu li recentemente, que em 2002 fez uma tentativa, né, dessa redução de dependência de combustíveis fósseis e foi, em alguma medida, barrado, né, então, assim, é importante pensar nessas questões. Então, vista essa convergências, pode-se afirmar que, para essas perspectivas, o desenvolvimento nos moldes sustentáveis adquire um cunho mais multidimensional, né, por ultrapassar o viés puramente economicista, considerando também a distribuição de riquezas, a preservação ambiental e o bem-estar da sociedade de forma geral, né. O ponto de partida para conformar a direção do progresso tecnológico e da inovação deveria ser a necessidade da sociedade, né? Mais especificamente, a necessidade de segmentos mais vulneráveis ao aquecimento global e esgotamento de recursos. Aí é isso. Ótimo, muito obrigado, Lírio. Muito interessante a discussão, que você focou mais na parte da literatura, né? Da revisão dessas convergências. A pergunta inicial que eu teria, assim, se você esbarrou nessa discussão na revisão de literatura com o pessoal que discute as implicações mais práticas dessa convergência em termos de referencial analítico e de metodologia de pesquisa. Como a partir desse preceito, onde você colocar as necessidades da sociedade, os parâmetros da sustentabilidade como centro da dinâmica de um sistema de inovação, como é que você consegue desdobrar uma análise para ver em que medida, sei lá, o quão sustentável é um sistema de inovação, ou qual o grau de contribuição de um sistema de inovação numa trajetória mais sustentável vis-à-vis uma trajetória menos sustentável. Ou seja, como é que a gente consegue operacionalizar esses conceitos, né, para fazer análise, seja num corte nacional ou até localizado? Eu tô estudando, assim, essa é a minha primeira parte, né, que eu queria trazer, assim, a noção mesmo do que é a sustentabilidade, como é entendida, né, essa perspectiva, a sustentabilidade para essas perspectivas. Aí agora eu estou passando por foi evoluindo e afunilando os trabalhos, e estou, assim, olhando também mais para a questão dos indicadores, né, para tornar mais prático, para ver assim, o que de fato
deve ser olhado para os indicadores de sustentabilidade, quais indicadores estão sendo utilizados nas pesquisas, tanto pesquisas maiores, como o Pintec, que já incorporou essas questões de indicadores de sustentabilidade, e outros trabalhos que são mais aplicados para a sustentabilidade, para trazer, né, essa noção de como a inovação pode contribuir para essa transição, né, de uma forma mais específica. Então, estou nesse trabalho de mapeamento desses indicadores, né, e estou estudando alguns temas que são novos para mim, né, que eu acho que também vão para essa direção, né, da sua pergunta, que eu ainda estou nessa fase de transição. Vi algumas coisas de simbiose industrial, né, que eu acho que é um tema muito aplicado quando se fala em local, né, como que as empresas podem cooperar ali, até nos arranjos produtivos locais, para que uma aproveite o resíduo da outra, para que componha, né, assim, a partir da reciclagem de um processo, eu posso aproveitar o processo de outra empresa. Por exemplo, estava lendo um artigo de uma produção têxtil, que o resíduo têxtil pode ser aproveitado em alguns processos da agricultura. Então, assim, estou afunilando e lendo algumas teorias que são pautadas em sustentabilidade, que também podem ajudar no desenvolvimento, assim, local, que trazem inovação como um fator importante. Ótimo. Passar a palavra para a professora Renata, que levantou a mãozinha aqui. Por favor, professora. Não estou vendo. Não, no microfone. Só um minutinho, gente. Obrigado. Desculpa, é que eu estou aqui em trânsito, estou voltando do médico, tive que me ausentar rapidamente da sessão, mas eu não resisti, porque o trabalho da Lídia tem um ponto de contato com o do Benhur, que é justamente essa questão da tecnologia e da sustentabilidade, né? Ela comentou que, de fato, a tecnologia ela tem muitas soluções tecnológicas não são aplicáveis, né? Então, a dificuldade de você relacionar inovação e sustentabilidade tem a ver com um pouco com isso, né? De como é que você faz essa ponte de trazer a tecnologia para o desenvolvimento sustentável. E aí a sugestão que eu tenho para você, assim, para operacionalizar, seria pensar na questão da governança, que é uma das abordagens que o Benhur vai fazer. Inclusive, nós vamos ver como que inovações na governança, aí no seu caso, né, você fazendo a relação entre sistema de inovação e desenvolvimento sustentável, como que a evolução do sistema de inovação melhora, né, a governança, né, os mecanismos de governança das políticas públicas, que isso é uma forma de se atingir, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque você está garantindo o desenvolvimento com participação social, que foi o que Benhur falou, né, que não adianta a gente pensar em desenvolvimento tecnológico se não houver participação da sociedade, e isso está muito aderente ao próprio conceito de desenvolvimento sustentável. Era isso, tá? Tá ótimo, obrigada pela sugestão, Renata. Mais perguntas, comentários? Marina quer? Não, eu, por enquanto, vou acompanhar só, né? As perguntas eu vou... Se precisar, eu entro aí. Deixa a Lídia à vontade. Tá ótimo. Uma curiosidade também que eu tenho, Lídia, já aproveitando que ninguém fez nenhuma pergunta, comentário agora, de como, numa lógica mais dinâmica, as várias dimensões da sustentabilidade se interconectam, ou eventualmente até
colocam obstáculos umas às outras, né, em termos da própria lógica de dinâmica de desenvolvimento, né, que você pode ter avanços numa lógica socioeconômica, de geração de emprego, de renda, mas que, justamente por isso, tem implicações em termos de impacto ambiental. Você pode ter elementos que contemplem de forma adequada a questão ambiental, institucional, mas que, né, comprometam a dimensão social, etc. Então, também é uma reflexão, assim, que medida que essa sua análise de literatura ela consegue explorar um pouco isso. E uma outra coisa assim, que me veio um pouco, né, que a gente fez um esforço recente de tentar ligar essas pontas, né, de sistemas de inovação e sustentabilidade. A gente, numa pesquisa que trata sobre a contribuição de ambientes de inovação, parques tecnológicos, incubadores para o desenvolvimento regional, né, e a gente falou, então vamos caracterizar esse desenvolvimento regional como desenvolvimento sustentável, né, a gente usou as categorias do SACS, né, de sustentabilidade, na proposta lá da Cecília Lustosa, a professora Cecília. E é muito interessante, assim, que nesse caso específico, nos foi útil um caminho, assim, de saída um pouco, né, das discussões que alguns autores, né, o próprio Zé Cassiolato, Helena, mas principalmente a Judith Sutz e o Rodrigo Arucena têm proposto, né, de pensar papéis e formas de atuar de atores específicos do sistema de inovação, né, e eles aprofundam essa discussão a partir da lógica das universidades, né, você poderia ampliar para ICTs, né, que a gente fala das universidades do desenvolvimento, né, e eles conseguem chegar a propor parâmetros objetivos, né, de como seria a lógica de estar, de atuar, que tipo de produção de conhecimento, de intervenção na sociedade, esse tipo de ator do sistema de inovação poderia ter, de forma que ele fosse caracterizado como mais convergente com a lógica de desenvolvimento. Né? E quando eles usam lá desenvolvimento, é muito fácil você fazer uma aderência com a perspectiva de sustentabilidade. Né? Então, eu acho que é um caminho interessante, talvez, né? A gente pensar esse papel, né, de diferentes atores, né, e a partir disso a gente conseguir avançar num caminho mais metodológico. Não sei se você tem alguma figurinha para trocar nisso também, de reflexão. Posso dar só uma sugestão para a Lídia? Contextualiza, Lídia, talvez, até a partir da pergunta do Marcelo, né? Essa discussão que se apresentou hoje no contexto geral da tua tese. Né? Quer dizer, você está fazendo um esforço inicial para chegar numa outra, né? O teu objetivo é conseguir formular um conceito de sustentabilidade para ser incorporado justamente no ferramental da abordagem de arranjo produtivo local, que é o objetivo da tese dela, quer dizer, um dos objetivos. Né? Então, vai muito na linha do que o Marcelo está perguntando. Que é o que eu ainda vou aprofundar, né? Assim, que é o que eu vou buscar aprofundar. Porque, assim, a minha ideia inicial, né, minha ideia central é desenvolver um pouco isso que você disse da metodologia, né, ou dos parâmetros mais objetivos para poder olhar para essa questão do desenvolvimento sustentável. Eu ainda estou avançando nessa parte, né? Eu ainda estou, assim, até vou pegar esse trabalho que você mencionou agora para dar uma olhada, para poder também servir de base e apoio. Então, eu estou fazendo por etapas. Essa discussão, como eu coloquei aqui, foi uma discussão muito inicial, porque eu parti, né, ali na minha qualificação, do SACS também, sabe? Que é esse trabalho que vocês já estão desenvolvendo ali na rede. Eu parti do SACS como ponto de partida, trazendo essa noção de sustentabilidade, tentando interligar, né, avançar um pouco nessa interligação entre a sustentabilidade do SACS, as similaridades com o desenvolvimento local a partir dos APLs, né? Tentei dar continuidade a essa agenda de pesquisa que já tinha se aberto, né? Que você já tem trabalhado. Mas, num primeiro momento, na minha qualificação, foi
sugerido para que eu trouxesse e desenvolvesse melhor o conceito de sustentabilidade dentro do arcabouço mais sistêmico, né? Voltado para a questão da perspectiva neo-schumpeteriana, né, do Sistema Nacional de Inovação e do estruturalismo. Então, esse foi um esforço inicial de fazer uma discussão mais teórica. E aí, num segundo momento, que é o que eu estou fazendo, é um trabalho de mapear todos esses trabalhos e metodologias que têm uma perspectiva mais objetiva, né, para esse olhar da sustentabilidade dentro dessas dimensões, né, com enfoque social, ambiental, para que eu possa me nortear, né, para eu poder olhar, né, e começar a pensar num Sistema Nacional de Inovação, né, o papel da inovação nessa questão da trajetória sustentável. Então, esse é o segundo, né, está sendo o meu segundo esforço, digamos assim, que eu ainda estou em movimento para poder traçar. Então, acho que num período aí mais curto eu posso te dar uma resposta mais concisa, porque é algo que eu ainda estou desenvolvendo, ainda não consegui chegar numa proposta mais objetiva sobre esses indicadores. Ah, legal. E quando se for aterrissar nos casos, aqui a Renata está complementando aqui, né, que a tese da Rosana Guimarães sobre Nova Friburgo, que ela mostrou que a sustentabilidade é um elemento importante da governança local, né? Então faz esse gancho. Ótimo. Que ela propôs, né? As teses do PEPET estão lá disponíveis, então é mais um caso que se soma aí quando você botar à prova o seu ferramental analítico nos casos concretos. Legal. Maravilha. E aí até um terceiro, só para concluir, e aí depois desse esforço, né, mais objetivo de mapear essas perguntas, né, que a gente nem está falando tanto indicadores, mas essas questões de sustentabilidade para análise metodológica ali para um foco mais no território, aí a gente vai aplicar um estudo de caso aqui no Rio de Janeiro. Então, ótimo, eu acho que esse trabalho de Nova Friburgo vai dar uma base boa para poder esperar na aplicação do estudo de caso. Que bacana. Muito obrigado, Lídia. Se a gente tiver mais perguntas, comentários, senão a gente consegue heroicamente fechar dentro do tempo, certinho. Marcelo, posso fazer um comentário? Só que você me fez uma pergunta, e aí o Guilherme acabou de me mandar um áudio só para responder. Você perguntou sobre como foi feita a classificação, né? De forma bem resumida. Sim. O Israel, ele pegou uma tábua de conversão da classificação sueca para internacional, para CBO antiga, para CBO atual. Aí o Guilherme, ele pegou essa última versão, né? E aí ele analisou as características de cada classificação que o Israel tinha feito, porque o Israel usou na dissertação dele, depois o Guilherme usou na dissertação dele. Né? E aí o Guilherme, ele fez esse refinamento pelas características de cada base de conhecimento. Aí ele conversou com alguém no IBGE sobre a classificação, e depois ele enviou para 3 professores da área de Geografia de Inovação para eles darem uma validação se essa classificação ela condizia com as bases de conhecimento. Então, depois que ele obteve essa validação, aí ele colocou essa classificação, né, final, que é a que eu estou usando. Legal, hein? Passou por um processo... tem muita massa crítica acumulada em cima disso. Vai iniciar pelos esforços heróicos de Israel, que é bem a cara dele. Aí até chegar nessa classificação, que a gente ainda precisa melhorar, ampliar e tudo mais, mas mesmo com essa classificação, com as limitações que ela tem, os resultados empíricos foram muito positivos, foram muito interessantes. Então, tem uma contribuição assim, bem bacana mesmo desse esforço, né, que o Guilherme e o Israel fizeram inicialmente. Ótimo, parabéns. Bom, então, mais alguma intervenção, gente? A gente tem mais 9 minutinhos. Então, eu vou agradecer a todos a presença. Tivemos 3 apresentações muito interessantes, né, que têm seus pontos de conexão, né, que a gente pode deixar até o problema na cabeça da Bianca, aí, como é que base de conhecimento conecta com sustentabilidade, para linkar a coisa toda, para fechar, dar o nó completo, né?
Mas parabéns aos trabalhos, são muito interessantes. E então, vamos encerrar aqui. Eu agradeço a todos e a gravação vai ficar disponível, imagino, no site do IE, para quem, né, esteve em outras sessões e tudo mais, poder também assistir posteriormente. Então, bom restante de terça-feira a todos. Marcelo, deixa eu só fazer uma pergunta. Já foi estipulado aí pela coordenação onde é que a gente vai disponibilizar esse material, até para quem não assistiu poder ver e tudo, entendeu? Olha, eu tenho quase certeza que ele vai estar disponível no canal do IE no YouTube. Tá? Não. Nossas apresentações. As apresentações, os PPTs. Para a gente poder colocar em algum lugar, né? Até para quem não pôde assistir, poder até. Uhum. Sim, eu vou passar essa pergunta para o pessoal que está coordenando o evento. Tá? E vou perguntar se eles talvez criam um espaço no site com todas as apresentações. É uma coisa legal de fazer, né? Com certeza. Tá ótimo, bacana. Tá bom? A sugestão, vou passar para eles. Valeu, obrigado. Falou, gente. Um abração a todos. Um abração para todos aí. Tchau. Obrigada, gente. Boa tarde.